Oi, primeiro ano, tudo bem? Nós vamos aqui começar a nova série sobre movimento, ainda cinemática, mas agora nós vamos ver o movimento uniformemente variado, como está aqui do lado, ó. A gente vai dar uma olhadinha, então, vocês vão abrir, por favor, o material de vocês do Geek One, da página 11, capítulo 1, para poder acompanhar comigo, ok? Então vamos lá? Aí, melhor. Agora sim, ó, acompanha comigo a leitura aí. Ao observar os movimentos dos corpos em geral, pode-se perceber que alguns mantêm o módulo da sua velocidade constante. Então, alguns mantêm o módulo da sua velocidade constante. O valor, quando fala módulo, é o valor sempre o mesmo valor de velocidade. Como é o caso dos que realizam movimento uniforme, que é o que nós já estudamos. No entanto, há corpos que sofrem variação nesse módulo de velocidade, no valor da velocidade, com o passar do tempo. Para esses movimentos, não é possível utilizar as equações do movimento uniforme que nós vimos na aula passada, nas aulas passadas, que são velocidade média, ΔS sobre ΔT, e nós vimos também o sorvete, lembram disso? SO mais VT. Essa fórmula aqui não é possível usar para um movimento uniformemente variado, que ele mantém sempre a mesma velocidade aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho assim, S igual a 5 mais 4t, significa que o corpo ele sempre tem essa velocidade de 4. Não é o caso aqui agora, então a equação vai mudar, tá bom? Vou até apagar aqui, isso aqui, então não vai obedecer essa função, vai ser uma função um pouquinho mais complicada, tá? A gente chama essa aqui de sorvete, a gente vai chamar a próxima de sorvetão, tá bom? Seguindo a leitura diz assim: a seguir será estudado o tipo particular de movimento, movimento uniformemente variado, MOVE. A principal característica desse movimento é que, vamos lá, o valor de sua velocidade sempre sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, se eu pegar intervalos de tempo, separar, você vai observar que a variação de velocidade é sempre a mesma. Tá? Para isso, a gente vai dar uma olhadinha nesse esquema embaixo aqui, ó. Aí diz assim, ó, fazendo com que o corpo desenvolva uma aceleração constante e diferente de zero. Ou seja, ele tem uma aceleração, não é zero, existe, e ela é constante. Vamos dar uma olhadinha na figura aqui, diz assim, ó. Nós temos aqui um ciclista, ele está com tempo zero, no início, né, quando a gente começa a marcar o cronômetro, e a velocidade é zero, ou seja, ele está parado. Ou seja, então, marcou o cronômetro, zerou, né, começou a marcar e ele sai. Um segundo depois, a velocidade dele já é de 3 metros por segundo, certo? Passou mais, então daqui para cá nós temos um intervalo, aqui nós temos um ΔT de 1 segundo. Passou mais 1 segundo, ou seja, mais um ΔT de 1 segundo, a velocidade, ou seja, o cronômetro chegou a 2 segundos e a velocidade foi para 6 metros por segundo. Então passou de 3 para 6. Aqui nós temos um ΔV de 3 metros por segundo. E voltando atrás aqui também, ó, de 0 até 3, nós temos também um ΔV de 3 segundos, ok? Agora daqui do 2 para o 3 segundos, a gente tem um intervalo de tempo também de 1 segundo, e nós temos uma variação de velocidade aqui agora, ó, que vai de 6 até 9. Então, nós temos uma variação de velocidade também de 3 metros por segundo. O que dá para perceber aqui? Que o corpo vai variando a cada segundo que passa, 1 segundo, mais um segundo, ele vai passando de 0, 3, 6, 9, não é? Ele vai subindo de quanto em quanto? De 3 em 3. O que eu coloquei é metros por segundo. Então ele vai subindo, ó. Variou 3, depois variou 3, depois variou 3. Foi subindo de 3 em 3. Ou seja, essa velocidade está aumentando de 3 em 3. E esse aumentar da velocidade é justamente a aceleração, tá? A gente vai ver isso aqui agora. Deixa eu só subir aqui para mostrar a última frase. Diz assim, ó. Em todo movimento uniformemente variado, é muito importante estudar a grandeza física denominada aceleração escalar, ou simplesmente a gente vai chamar de aceleração, usada para medir a rapidez, olha só, o que é aceleração? A rapidez com que o valor da velocidade do corpo varia com o passar do tempo. Então, o que é uma aceleração? É a rapidez com que a velocidade varia. Quanto mais rápido variar uma velocidade, maior é a aceleração.
Vou pensar o seguinte, você tem um carro, um Fusquinha e uma Ferrari. Eu sempre uso esse exemplo. Fusquinha e uma Ferrari. A Ferrari, ela vai de 0 a 100 metros por segundo, ou 100 quilômetros por hora, pode ser, de 0 a 100 em, sei lá, 3 segundos. O Fusquinha leva 10, 15 segundos para isso. Ou seja, ele leva mais tempo para sofrer essa variação de velocidade. Então, quem acelera mais? A Ferrari. Ela consegue chegar aos 100 por hora mais rápido, tá? Então, o que é a aceleração? A rapidez com que a velocidade do corpo varia com o passar do tempo. Vamos para a próxima página. Aqui na página 12 diz assim: aceleração escalar média. Vou assinalar aqui. Aceleração escalar média, nós temos o seguinte: imagine um carro tendo uma velocidade escalar v1. Então, nós temos aqui, ó, o carro está aqui com uma velocidade v1. E em um determinado tempo, t1, está aqui o tempo, t1, velocidade 1. E uma velocidade escalar 2 no tempo t2. Então, ele tinha uma velocidade num certo tempo, passa a ter outra velocidade no outro tempo. Né? Aí diz assim, ó, vou subir a tela aqui. Opa. Diz assim, define-se o módulo da aceleração escalar média. Nós vamos colocar como AM. Quando eu escrever assim à mão, vai ser assim. Ó. Vou colocar aqui, ó, A, o M subscrito. Tá? Então, nós definimos a aceleração média como o quociente, ou seja, é a divisão, a comparação, a razão entre o valor da variação da velocidade, ΔV, pelo intervalo de tempo, ΔT. Então, nós temos a fórmula aqui, ó, aceleração média é a variação da velocidade, que é o ΔV, está aqui, ó, ΔV, e o ΔT está aqui, ΔT. Lembrando, né, como está mostrado ali, sempre que eu tenho um ΔT, eu tenho que colocar tempo final menos tempo inicial. Sempre que eu tenho ΔV, eu tenho velocidade final menos velocidade inicial. Assim como quando eu tinha ΔS, eu tinha posição final menos posição inicial. Sempre que eu tenho delta, eu tenho uma variação. Então, eu pego o valor final menos o valor final, inicial, certo? De qualquer coisa. Pode ser temperatura, tempo, velocidade, aceleração, qualquer coisa. Bom, então a mão vai ficar assim, né? Ó. ΔV sobre ΔT, sendo que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. E embaixo, tempo final menos tempo inicial. Ok? Beleza? Bom, vamos descer aqui agora. Deixa eu só ajeitar aqui. Assim. Vamos lá. Como é feita a medida e como a gente coloca a unidade? Diz assim. A unidade da aceleração é o quociente da unidade de velocidade pela unidade de tempo. Ou seja, a gente vai dividir a unidade da velocidade pela unidade do tempo. Deixa eu colocar aqui a mão para ficar mais claro. Ó. Nós temos velocidade, né, a gente mede em metros por segundo. Certo? E o tempo a gente mede em segundos. Se eu arrumar isso aqui, você tem uma fração em cima e aqui embaixo, se você reparar, é uma fração também, ó, S sobre 1, certo? Então vai ficar assim, ó, vou manter a primeira, vou passar para vezes e vou inverter a segunda. Lembra que é assim que a gente faz, né? Quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, 3 meios dividido por 1/4, sei lá. A gente coloca assim, 3 meios vezes 4 sobre 1. A gente mantém a primeira, a gente troca para vezes e inverte a segunda. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Mantenho metros por segundo, passo para vezes e inverto o S vira 1 sobre S. O que acontece? Quando eu multiplicar 1 vezes M, vai ficar M. Quando eu multiplicar S vezes S, vai ficar S ao quadrado. Certo? Então, toda vez que a gente mede a aceleração do sistema internacional, nós vamos colocar metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, tá aqui, ó. A unidade de aceleração. Ela pode ser quilômetros por hora por segundo? Pode. Centímetros por segundo? Pode. Centímetros por segundo ao quadrado, metros por segundo, ou o principal, vou mudar a cor aqui, metros por segundo ao quadrado. Esse de verde aqui é o do Sistema Internacional de Unidades, tá? É o que a gente usa quando a gente quer fazer medidas sempre com valores padrão, tá? Velocidades em metros por segundo, tempos em segundos. Depois, seguindo aqui, tem mais. Ó. Pode ser quilômetros por hora por minuto? Pode. Quilômetros por hora? Pode, que é quilômetros por hora ao quadrado. E etc.
Então está dizendo aqui no sistema internacional nós temos o metro por segundo ao quadrado. Vou até assinalar de novo aqui de verde, né? Vou colocar de verde aqui de novo, ó, metro por segundo ao quadrado. E no CGS, que é outra unidade, outras unidades de medidas, que não é a unidade do sistema internacional, é o centímetro por segundo ao quadrado. É menos usado, mas também se usa bastante, tá? No nosso caso, vamos usar muito esse aqui, ó, do Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Vamos para a próxima página. Próxima não, nessa página ainda, mais descendo. Bom, analisando de novo aqui a figura, nós temos aqui, ó, do ciclista, né? Então, nós temos um ciclista aqui que segue de 0 para 1 segundo, ele aumenta a velocidade para 3, depois mais um segundo aumenta para 6, depois mais um segundo aumenta para 9. Então ele está sofrendo variações de 3 em 3. Vamos dar uma olhadinha aqui, ele vai colocar isso na tabela. Olha só, o texto diz assim: note que nessa situação em particular, as variações do valor da velocidade do ciclista foram sempre as mesmas nos intervalos de tempo. A velocidade cresceu sempre 3 metros por segundo a cada segundo. Então, passou um segundo, subiu 3. Passou mais um segundo, subiu 3 a velocidade. Tá? Outra coisa interessante que eles colocaram aqui, ó, se você vê a distância entre aqui, do primeiro para o segundo, né, do 0 para 1 segundo, ele andou pouco. No segundo ele já andou um pouco mais, ó, dá para ver que o espaço é maior. E no terceiro, pro último quarto aqui, último quadro, né, o espaço é maior. Então veja que o espaço foi subindo. Aqui você tinha um ΔS menor, aqui você tem um ΔS maior, e aqui você tem um ΔS maior ainda. Então vai ficando assim, ó. Esse aqui é menor que esse, que é menor que esse. Aumentando o espaço percorrido, por quê? Porque a velocidade é maior. A velocidade está aumentando, ele anda mais. Tá? Bom, aí segue assim. Esse é um bom exemplo de movimento uniformemente variado. Se for calculada a aceleração escalar média entre os dois instantes quaisquer nesse movimento, será obtido sempre o mesmo valor. Observe a seguir alguns intervalos de tempo e as respectivas acelerações médias. Então ele vai pegar alguns trechos aqui e vai fazer o cálculo que nós acabamos de aprender de ΔV sobre ΔT. Vai ficar assim, ó. Vamos dar uma analisada aqui. Primeiro ele pegou aqui de 0 a 1 segundo. A velocidade era 0 e foi para 3. Fazendo o cálculo, ele pegou aqui, ó, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Ele está considerando só o intervalo de 0 a 1, tá? E quanto que dá o resultado? 3 menos 0 é 3, 1 menos 0 é 1, 3 dividido por 1 é 3. Deu 3. Agora o próximo. Ele pegou de 0 a 2 segundos agora. Ele pegou um intervalo maior, ou seja, ele pegou daqui, ó, daqui até aqui, ó. Tá? Vamos lá, como é que fica o cálculo? Ele foi de 0 a 6 de velocidade. Então, ele fazendo a conta aqui, ó, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. 6 menos 0 é 6, 2 menos 0 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Deu 3 de novo, ok? O terceiro agora. Ele vai pegar aqui, ó, de 0 a 3. Então, ele vai pegar daqui até aqui. Opa, desculpe. Daqui até aqui agora. Até 3 segundos, certo? Então ele foi de 0, vou apagar lá em cima porque eu vou usar depois de novo. Ele foi de 0 para 9, 0 metros por segundo para 9, fazendo o cálculo. Velocidade final, velocidade inicial, tempo inicial. 9 menos 0 é 0, 3 menos 0 é 3, 9 dividido por 3, 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vocês estão reparando que está dando, sempre que eu faço o cálculo, não importa o trecho que eu estou escolhendo, está dando sempre 3. Vamos ver mais, tem mais aqui, ó. Deixa eu subir a tela. De 1 a 2, de 1 a 2. Agora não é mais de 0 a 2, nem de 0 a 3, de 1 a 2. Então é daqui até aqui. Opa, o desenho subiu. Vou mostrar aqui em cima. Olha lá. De 1 até 2. Então o que acontece? Nós temos aqui a velocidade foi de 3 para 6 metros por segundo, Aí nós temos lá a aceleração média, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. 6 menos 3 é 3, 2 menos 1 é 2, é 1. 3 dividido por 1 dá 3. Ok? Então aqui de novo deu 3. Ó. Então não importa o trecho que você pegar, sempre vai dar 3. Ele vai pegar aqui agora, por exemplo, do 1 ao 3. 1 ao 3, subindo a tela aqui para mostrar para vocês, é aqui, ó, deixa eu apagar esses dois aqui. 1, aliás, 1,
até o 3. Certo? Vamos descer lá. E a velocidade foi de 3 para 9, fazendo os cálculos aqui, ó. Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. 9 menos 3 é 6, 3 menos 1 é 2. 6 dividido por 2 dá 3. De novo, deu 3. E o último, só para finalizar aqui, ó, não precisa nem mostrar lá em cima, de 2 para 3 segundos. A velocidade foi de 6 para 9. 9 menos 6 em cima, 3 menos 2 embaixo. Velocidades em cima, tempos embaixo. 9 menos 6 é 3, 3 menos 2 é 1, ou seja, 3 dividido por 1, 3. De novo, deu 3 metros por segundo. Ou seja, repare que sempre a aceleração é a mesma. Sempre a mesma aceleração. Não importa se eu pego do início até lá no final, ou um pedacinho no meio da trajetória, fazendo o cálculo sempre vai dar 3. Porque a aceleração é constante. Por isso chama-se movimento uniformemente variado, porque ele varia de forma uniforme. Beleza? Seguindo. Na próxima, descendo ali um pouco a página 12 ainda, está dizendo assim, como é possível notar na tabela anterior, todas as acelerações médias tiveram o mesmo valor, 3, acabamos de ver, né? Isso mostra que nesse movimento a aceleração é constante. De fato, o movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é a mesma em todos os instantes. Então, a aceleração, você vai calcular, vai ser sempre a mesma. Ela coincide com a aceleração escalar média. Então, se você tirar a média, dá a mesma coisa. Aceleração média ou aceleração escalar média, no fim é a mesma coisa. Qualquer que seja o intervalo de tempo considerado. Bom, então nós temos aqui ó, a aceleração, ela é sempre a mesma, então ela é a média. Eu já expliquei isso na sala de aula, lembra? Eu disse assim, se todos os alunos fizerem uma prova e tirar 80, um aluno tirou 80, todos tiraram 80. Qual é a média? A média é 80. Então a nota de um aluno tem o mesmo valor de toda a média, certo? Nesse caso aqui, vale a analogia, né? Que o movimento é uniformemente variado, ou seja, sempre terá a mesma aceleração, então a média é a própria aceleração. Então tá aqui, ó. Aceleração, vou colocar de novo aqui. Aceleração é a aceleração média e se calcula fazendo ΔV sobre ΔT. Tá? E elas são constantes e diferentes de zero. Ou seja, a aceleração ela é constante e não é zero. Se for zero, não tem aceleração, aí não é mais movimento uniformemente variado. Volta a ser movimento uniforme, certo? Então tem que ter aceleração. Às vezes, e a gente vai ver também que a aceleração ela é vetorial, ela tem uma direção, um sentido e um valor, e ela pode ser positiva ou negativa, tá? Só que terminando essa parte, está dizendo assim, organizando as ideias do movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado ocorre quando o móvel sofre variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. É o que aconteceu com a bicicleta, né? Os intervalos, os ΔVs, eram sempre 3. Consequentemente, o movimento uniformemente variado possui aceleração escalar constante e diferente de zero. Ok? Bom, pessoal, aí vai ter um exercício agora resolvido. Vamos dar uma olhadinha nele. Exercício resolvido diz assim: uma motocicleta com velocidade de 90 km por hora tem seus freios acionados bruscamente e para após 25 segundos. Okay? Então nós temos aqui já, ó, só de observar que nós temos uma velocidade inicial, essa aqui é a velocidade inicial, e é de 90 km por hora. Opa, 90 km por hora. E nós temos aqui ó, o para. O que é para? O que acontece com a velocidade quando para? A velocidade é zero. Então nós temos uma velocidade final de 0 km por hora. Certo? E dura quanto tempo? 25 segundos. Ou seja, até ele parar durou 25 segundos. Ele não está me dando aqui o tempo inicial nem o tempo final. Ele já está me dando o ΔT. O ΔT foi de 25 segundos. Ok? Bom, aí diz assim, determine o módulo da aceleração escalar média, ou aceleração média, que os freios aplicaram na motocicleta. Nós vamos usar essa fórmula aqui. Ó. O exercício está resolvido aqui embaixo, vou fazer aqui em cima. Aceleração média é ΔV sobre ΔT, certo? Que é velocidade final menos velocidade inicial em cima, né? Velocidade final menos velocidade inicial sobre... Aqui eu vou deixar o ΔT mesmo, né? Eu poderia colocar tempo final menos tempo inicial, mas olha só, o tempo
Ele não me deu o tempo inicial e final, ele já me deu o ΔT direto, tá? Então, vou fazer isso aqui em cima. Tem um detalhe aqui. Nós temos aqui quilômetros por hora e aqui nós temos segundos. Vamos ter que deixar tudo no sistema internacional, tá? Então, vamos passar quilômetros por hora para metros por segundo. Vocês lembram que quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai fazer uma divisão por 3,6. E se eu precisar fazer o contrário, nós vamos multiplicar por 3,6. Então vamos lá, eu preciso fazer com 90, né? Vou pegar o 90, como é quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6. Aqui tem uma casa decimal, então vai ter que ter uma aqui também. Vou desconsiderar as vírgulas, pegar o 90, vai dar 2, dá 72, sobra 18, baixa o zero, aqui vai dar 5. 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 3 aqui é 15, com 3 dá 18, sobra 0. Então deu 25, ou seja, 90 km por hora é o mesmo que 25 metros por segundo. E 0 km por hora é 0 metros por segundo, né? 0 é 0. Colocando os valores aqui vai ficar assim, ó. Velocidade final, 25, aliás, a velocidade final é 0, porque parou. 0, e a velocidade inicial é 25. E o tempo foi de 25 segundos. Fazendo esse cálculo aqui, nós temos o seguinte. 0 menos 25 é menos 25 sobre 25, que dá 25 dividido por 25, 1. Então, vamos ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado negativo. Ou seja, é uma aceleração negativa, porque ele tinha uma velocidade e foi perdendo essa velocidade até parar, certo? Isso levou 25 segundos. Ou seja, se levou 25 segundos, a cada segundo ele ia perdendo 1 metro por segundo. Então, 25, 24, 23, 22, 21, até que ele parou. Ok? Essa foi a aceleração. Aí nós temos aqui, ó. Como ele está pedindo aqui o módulo, quando ele pede um módulo, pessoal, não interessa o sinal, tá? Então, a resposta, se você olhar aqui nas alternativas, não tem nenhum negativo. Apesar aqui está, aqui ó, a resposta, ó, colocar verde, a resposta aqui está negativa, que não tem nenhum, mas nós temos um 1 aqui, ó, um positivo. Por quê? Quando a gente pede um módulo, não interessa o sinal, tá bom? Ou seja, só o valor numérico, o sinal não importa. Beleza, pessoal? A resolução está aqui embaixo também, ó. Tá a mesma coisa aqui embaixo. Vou assinalar aqui. Olha o cálculo aqui. 0 menos 25 e o 25 nós temos menos 1. E a resposta, letra A. Ok? Vamos lá então, seguindo. Bom, agora nós vamos ver aqui os tipos de movimento uniformemente variado. Tá? Tem alguns nomes estranhos, como movimento acelerado, movimento retardado, movimento progressivo, movimento retrógrado, tá bom? Vamos tentar entender isso aí. Diz assim, como se pode determinar se o móvel está acelerando ou desacelerando? Né? Essa palavra a gente conhece bem, acelerando ou desacelerando, a gente conhece do carro, né? O carro está acelerando, está aumentando a velocidade, está desacelerando, está diminuindo a velocidade. Diz assim, para responder essa questão é preciso saber o seguinte, se o módulo da velocidade, o valor, só o número da velocidade do móvel está aumentando ou diminuindo. Então, o que importa é a gente olhar o módulo da velocidade e se ela está aumentando ou diminuindo. Por exemplo, quando se joga um objeto da janela, então, quando a gente joga um objeto por uma janela do alto de um prédio, verifica-se que à medida que vai caindo, então, o objeto vai caindo, o módulo da velocidade vai aumentando, o valor da velocidade vai aumentando. Então, você solta a pedra, ele vem caindo e a velocidade está aumentando. Porém, se esse mesmo objeto for lançado para cima, então, se o mesmo objeto for jogado para o alto agora, lançado para cima, já se observa o contrário. Ou seja, o que acontece com a velocidade? Ela vai aumentando ou diminuindo enquanto ela sobe? A velocidade vai diminuindo. Então ela vai subindo e vai diminuindo a velocidade, né? Aqui, ó, você joga uma pedra para cima, ela vai subindo e diminuindo, até que ela para lá no alto e depois começa a cair, aumentando a velocidade de novo. Aí muda todo o movimento. A subida é um movimento, a descida é outro movimento. Então, vamos ver aqui, ó, movimento acelerado. Um movimento é acelerado quando? Então, quando ele é acelerado? Quando o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Vamos ver o exemplo? Vamos lá. Nós temos aqui uma ambulância, ela está com uma velocidade de mais 10, depois ela vai para mais 25, depois para mais 40,
depois para mais 55, depois mais 70. De quanto em quanto está aumentando a velocidade aqui, ó? De quanto em quanto? É fácil, né? Ela está aumentando de 15 em 15, né? Ó, 10 mais 15, 25. 25 mais 15, 40. 40 mais 20, mais 15, 55. 55 mais 15, 70, ok? Então diz assim ali embaixo, ó. Observe que o módulo da velocidade da ambulância aumenta no decorrer do tempo. Então o movimento ele é do tipo acelerado. Então, ou seja, a velocidade, se o módulo da velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Tá passando um carro da frutaria aqui na frente, ó, carro da fruta. Bom, seguindo, vou continuar assim mesmo. Além disso, pode-se notar ainda que a velocidade escalar é positiva. A velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Olha só, vou colocar aqui, ó, flechinha. Positivo, 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 sempre positivo, sempre positivo, sempre positivo. Então, ou seja, se a velocidade ela é positiva, se ela é positiva, o movimento é progressivo. Pro, progressivo. Beleza? Seguindo. Indicando que a ambulância está se deslocando a favor da orientação da trajetória. Está mostrando aqui, ó. Aqui na pontinha, ó. Vou mudar de cor aqui. Olha só aqui, ó. É o lado da orientação, ou seja, a ambulância está seguindo para a orientação da trajetória, para os números maiores. Então, digamos, se aqui for o quilômetro 0, aqui para lá vai ficar o quilômetro 10. Ou seja, para lá que vai aumentando, né? Para lá vai aumentando o valor da estrada, vamos dizer assim, da trajetória, tá? Então ele está seguindo a favor da orientação da trajetória e aumentando a velocidade. Quando nós temos isso, nós temos um movimento acelerado. Aqui, ó, trata-se, portanto, de um movimento acelerado e progressivo. Então, o movimento ele é acelerado porque o módulo aumenta, os números vão aumentando. E ele é progressivo porque a velocidade sempre é positiva, ok? Então, duas questões. O movimento ele é acelerado porque o módulo vai aumentando, os números vão aumentando, e ele é progressivo porque os sinais são sempre positivos. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo aqui, só que ele é um pouquinho diferente. Agora é assim, ó. Nós temos aqui uma ambulância, ela está com velocidade 10, só que agora é menos 10. Ela vai para menos 25, depois menos 40, depois menos 55, depois menos 70. O que quer dizer esses sinais negativos aqui? Os sinais negativos de velocidade quer dizer que a ambulância ela está indo contra a orientação da trajetória. Então, está marcado aqui, ó. Vou colocar de verde. Olha só, a ponta da flecha ali. A orientação da trajetória agora é para a esquerda e a ambulância está indo para a direita. Ou seja, se fosse uma estrada, aqui esse lado estaria o zero e para lá estariam os números maiores, por exemplo, 10 quilômetros, por exemplo. Então a orientação da trajetória agora é da direita para a esquerda e a ambulância está indo como se fosse, entre aspas, na contramão, tá? Ela está na contramão da orientação da trajetória. Não necessariamente da estrada, né? Da mão de via de seguir a estrada, mas na orientação da trajetória ela está contrária, a ambulância está contrária. Só que repare que os números vão subindo, ó, 10, 25, 40, 55, 70. Os números estão subindo, mas os números são negativos. Então o que acontece? Acabei de dizer agora, quando os números vão subindo, o movimento ele é acelerado. Ele é acelerado. Só que como ele está indo contra a orientação da trajetória agora, a ambulância ela tem um movimento retrógrado. Retrógrado. Retrógrado quer dizer de medida para trás. Ou seja, está medindo, está indo para trás. Tá? Então, olha só. O módulo da velocidade está aumentando, então o movimento é acelerado. Mas a velocidade escalar é negativa. A velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. Trata-se, portanto, de um movimento acelerado e retrógrado. O exemplo anterior é de um movimento acelerado e progressivo. Agora é acelerado, mas é retrógrado. Vamos mudar agora? Vamos ver como é que fica uma aceleração, uma desaceleração agora. Bom, tá aqui. Movimento, agora o movimento com desaceleração, nós vamos chamar de movimento retardado, que retarda, movimento que vai retardando. Vamos dar uma olhada aqui, diz assim:
Movimento retardado ocorre quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Então, os números da velocidade vão caindo, tá? Não interessa o sinal por enquanto, só os números. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos um carro aqui que ele está com 90, depois ele cai para 75, depois para 60, depois para 45, depois para 30. O que está acontecendo com o módulo, com os números? Eles estão caindo de 15 em 15, né? Então, você tem um movimento em que a velocidade está diminuindo uniformemente. Vamos dar uma lida ali, ó. Nesse exemplo, o módulo da velocidade do carro está diminuindo. Então, o módulo da velocidade do carro está diminuindo no decorrer do tempo. Então, esse movimento é chamado de movimento retardado. No entanto, a velocidade escalar é positiva. Reparem que os sinais todos são positivos. Mais 90, mais 75, mais 60, mais 45, mais 30. Então, a velocidade está aumentando e ela é sempre positiva. Quando nós temos um movimento positivo, então nós temos um movimento progressivo. Nós já vimos isso no primeiro exemplo que eu dei da ambulância, tá? Movimento progressivo e então o carro está se deslocando, ó, o carro está se deslocando a favor da orientação da trajetória. A orientação da trajetória, eu vou marcar aqui de novo de verde, olha lá. A orientação é da esquerda para a direita, né? Vou colocar uma flechinha assim. Essa é a orientação da trajetória. E o carro está seguindo a orientação da trajetória. Então, as velocidades estão aumentando e são positivas. Então, esse movimento, ele é um movimento retardado, tá? Aliás, desculpe, eu falei errado. As velocidades estão diminuindo, mas elas são sempre positivas. Então, nós temos um movimento retardado e um movimento progressivo, ok? Aí, só para terminar o texto aqui, diz assim: para essa situação, tem-se um movimento retardado e progressivo. Próximo exemplo. O último exemplo é esse aqui. Diz assim: nós temos aqui o carro e a velocidade está indo. Ó. Vamos olhar só o número primeiro: 90, 75, 60, 45 e 30. Aqui as velocidades estão aumentando ou diminuindo? Elas estão diminuindo de 15 em 15. O módulo da velocidade diminui de 15 em 15. Nesse caso, como vai diminuindo, nós temos um movimento retardado. Agora vamos ver o sinal. O sinal da velocidade sempre negativo, ó. Sempre negativo, sempre negativo. Então, neste caso, o que acontece? Ele está indo a favor ou contra a orientação da trajetória, se é negativo? Ele está indo contra a orientação da trajetória. A orientação agora é da direita para a esquerda e ele segue da esquerda para a direita. Então, ele está na contramão da orientação da trajetória. Por isso as velocidades estão negativas. Tá? Nesse caso, então, nós temos um movimento retrógrado. Então, nós temos um movimento retardado e retrógrado. Ele está diminuindo velocidade e ainda está indo contra a orientação da trajetória. Beleza? Seguindo. Bom, então, para finalizar essa parte do estudo, tem um esquema aqui para a gente conseguir fazer classificação do movimento em acelerado ou retardado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diz assim, ó, aqui está dizendo assim, nos exemplos, verifique os sinais da aceleração escalar média e da velocidade escalar. É possível tirar as seguintes conclusões. Nos movimentos acelerados, nós temos velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Depois eu vou mostrar para vocês um esquema para vocês verem que nos movimentos, quando eles eram acelerados, a velocidade e a aceleração tinham o mesmo sinal. Olha só, ou era a velocidade positiva com aceleração positiva, ou era a velocidade negativa com aceleração negativa. Então, toda vez que eu tiver mesmo sinal, nós temos movimento acelerado. A gente pode pegar assim, ó, você pega a velocidade e pega a aceleração. Se a velocidade tiver um sinal positivo e a aceleração também tiver um sinal positivo, ou a velocidade tiver um sinal negativo e a aceleração também tiver um sinal negativo, nós temos, neste caso, movimento acelerado. Então, se tem o mesmo sinal, a velocidade e a aceleração, movimento acelerado. Agora, lá nós tínhamos também exemplos em que a velocidade era positiva, mas a aceleração era negativa. Ou então a velocidade era negativa e a aceleração era positiva. Nesse caso, nós temos sinais diferentes. É o que está dizendo aqui, ó. Movimentos retardados, a velocidade e a aceleração tinham sinais contrários.
Vamos dar uma olhada aqui. Então fica assim, ó, velocidade e aceleração. Quando eu tiver uma velocidade positiva, mas aceleração for negativa, será um movimento retardado. Ou o contrário, se eu tiver uma velocidade negativa com uma aceleração positiva, esse também é um movimento retardado. Beleza? Agora eu vou colocar os 4 esquemas aqui para a gente dar uma olhada nisso aí. Bom, tá aqui os 4 exemplos, os 2 da ambulância e os 2 do carrinho aí. Vamos classificar esses movimentos aqui. Primeiro a gente vai classificar entre movimento progressivo e retrógrado. Tá? É bem fácil, é só olhar aqui e observar para que lado vai o carrinho. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, olha a orientação da trajetória aqui, aqui está para lá, aqui está para cá e aqui está para cá. Vamos olhar o carrinho em relação a isso aqui. A ambulância, no primeiro, ela está a favor, ela está indo pro lado positivo. Então, quando a gente tem isso aqui, nós temos aqui um movimento progressivo. Progressivo. Vamos ver o segundo aqui. O segundo ele está contra. A orientação da trajetória está para lá e a ambulância está vindo para cá. Então, aqui nesse caso, nós temos um movimento retrógrado. Retrógrado. O terceiro. O carrinho está indo para a direita e a orientação também é para a direita. Então, ele está indo a favor. Se ele está indo a favor da orientação, nós temos aqui um movimento progressivo. E por último, o carrinho está indo para a direita, mas a orientação é para a esquerda. Olha lá, está indo para o outro lado. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento retrógrado. Retrógrado. Beleza? Então, lá, um progressivo, um retrógrado da ambulância, um progressivo e um retrógrado do carrinho. Beleza. Então, outra coisa que a gente tem que observar. Quando o movimento é progressivo, a velocidade ela é positiva, tá? Aqui embaixo, quando o movimento é retrógrado, a velocidade, deixa eu apagar aqui, a velocidade é negativa. Depois embaixo, o movimento é progressivo, velocidade é positiva. Dá uma olhada nos sinais lá, ó. Sinal aqui, ó. Ó, positivo, certo? Então, velocidade positiva. E por último aqui, velocidades negativas. Olha lá, velocidades negativas. Velocidades são negativas. Então, nós temos aqui um movimento com velocidade negativa retrógrado. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha na aceleração. Aceleração é o seguinte, aceleração a gente vai olhar os números, tá? Vamos olhar a primeira ambulância ali. Os números vão de 10, 25, 40, 55, 70. Está aumentando. Se está aumentando o número da velocidade, nós temos uma aceleração positiva, tá? Está aumentando o número, é positivo. Agora, a segunda ambulância. Está lá, 10, 25, 40, 55, também está aumentando. Também está aumentando, então aqui nós temos também uma aceleração positiva. Ok? O terceiro caso, nós temos lá 90, 75, 60, está diminuindo o número da velocidade. Está diminuindo o número, tá? Esquece o sinal. O número, então nós temos aqui uma aceleração negativa. E o último aqui, 90, 75, 60, também está diminuindo. Esquece o sinal, mais uma vez, só o número, 90, 75, 60 está diminuindo. Então nós temos uma aceleração negativa. Ok? Aí, se você lembra, voltar um pouquinho o quadro anterior que eu mostrei, você tem aqui, ó, se você tem sinais iguais, você tem um movimento acelerado. Acelerado. Neste caso aqui, os sinais são iguais? Não. Então, você tem um movimento retardado. Retardado. O penúltimo aqui. Opa! Os sinais são iguais? Não são iguais. Então, aqui você tem um movimento retardado. E o último aqui, velocidade negativa com aceleração negativa, sinais iguais. Então, aqui nós temos um movimento acelerado. Acelerado. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um resumo. E a gente encerra a aula por hoje, começando, né, movimentos uniformemente variados.
A tarefa é a seguinte: a tarefa você vai fazer simplesmente um resumo de tudo isso que a gente viu nos vídeos, tá bom? Então a gente vai, eu vou colocar isso lá no enunciado e você vai poder começar já desde o início do assistindo esse vídeo e já ir fazendo o resumo, beleza? Esse resumo final aqui você pode fazer também, pode fazer só essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ok? Pode fazer no seu caderno. Se tiver paciência e fazer os carrinhos aí, pode fazer os carrinhos simplesinhos assim, ó. Rodinha, rodinha, assim, do jeito que eu faço no quadro, né? Tá bom? Então tá, pessoal. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.